aula passada a gente começou a falar falamos sobre transformações lineares, certo? A gente deu vários exemplos e a a segunda parte foi assim, né? A gente conseguiu escrever T, como era T em alguma base, né? Como se comportava T em alguma base. Com isso, a gente conseguia saber como era a função, nesse caso, T de x, y, né? Certo? Ok? Ok, então, vou fazer mais um exemplo desse tipo, ok? Então, a nossa aula é 14 de abril. 14 de abril de 2001, turma 3. Ok. Vamos fazer um exemplo pequeno, tá? Ok. Problema? Se a gente tem de... O que a gente faz, né? Um pouquinho. Encontre a transformação linear. Formação linear e satisfaça uma transformação linear, né? E que vai, vamos pensar, deixa eu ver agora, e R2 em R2, tá? E R2 em R2, tá? Encontre, vou colocar uma, né? Na verdade vai ser uma única, tá? Uma transformação T de R2 linear. Deixa eu colocar aqui. Que satisfaça o que, né? O que vai satisfazer? De qualquer uma base. Deixa eu pensar. 4,3. Digamos que seja o vetor 1. E de... Opa. 1,1. Seja 1,2. Pronto. Ok? Ok. Então, o que a gente faz? Solução. Então, a gente faz primeiro o quê? Né? Encontra uma transformação linear T, né? Quer dizer, eles estão pedindo, né? Tá? Queremos encontrar como T. Vamos saber como é T de x, y. Tá? Por quê? Porque nós sabemos quanto vale T em 4,3 e T em 1, tá? Mas não sabemos como é de forma geral T de x, y, tá? Ok? Para isso, o que a gente faz, né? Escrevemos este xy primeiro, tá? Como combinação linear dos elementos da base. Bom, esses dois têm que ser base, tá? Esses dois têm que formar uma base, tá? Senão não dá para fazer isso, tá? Tá? Mas nesse caso são, tá? Vou deixar 4, 3 e 1. Isso. Vamos fazer isso, né? Escrever xy como combinação linear dos elementos da base. Bom, isso significa, pelo que a gente já sabe, escrever isso como combinação dos elementos da base. Vou colocar A mais B, e isso me dá um sisteminha, né? Isso me dá um sistema. Qual seria o sistema? Qual seria o sistema? Então, seria 4 vezes A mais B igual a X. Bom, isso. Depois,
eu tenho 3 vezes A, 3 vezes A, mais B igual a Y, ok? Bom, isso me leva... Esse é um sistema, certo? Então, isso aqui dá para resolver facilmente. Tá, deixa eu pensar. 4A menos 3A. Se eu faço uma esse menos esse, eu ganho que A é igual a x menos y. E que B... Bom, deixa eu pensar, né? Esse menos esse fazia com que tenha 4A menos 3A, vai dar A. B menos B é 0, x menos y, ok. Agora, B eu posso tirar daqui, ou daqui em cima também. Então, B é igual, pelo que a gente está vendo aqui, a x menos 4A. Só que A vale isto. Então, e é isso. Ok? Mas, fazendo continhas aqui, eu tenho x menos 4x é menos 3x. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Mas eu tenho 4 aqui. Então, menos 4 vezes menos 1 é 4. Mais 4y. Ok? Então, vou deixar assim mesmo. Tá? Tá? Menos 3x mais 4y. Tá? Então, já tenho o valor de A e B. Ok. Então, essa equação aqui vira agora x menos y aqui. O primeiro passo é esse mesmo, tá? Primeiro escrever esse aqui como combinação linear dos elementos da base. Ok, vou fazendo. Agora esse aqui, colocar aqui. Ok. E daí? Agora vou aplicar T. Eu vou aplicar aqui, em vez desse aqui, vou aplicar T. T de x, y. Como apliquei aqui, vou aplicar aqui também. Em tudo isso. Opa. Aí está. Usando linearidade, T, aqui tem uma soma, vai se repartir, tá? Eu vou copiar e colar, mas vou modificar, claro. Esse T fica como o primeiro. Então, vou fechar um parênteses aqui. Opa. Aqui vai ter outro T. Tá bom? Vai ser T do primeiro vetor, T do segundo vetor. E ainda posso fazer o seguinte. Tudo isso eu fiz por quê? Porque T é linear, tá? Pois T é linear. Ok? Aliás, isso aqui é um número. Posso tirar esse número para fora? Vou tirar. Esse aqui é um número. Como T é linear, na verdade deve ser linear, né? Deve ser linear, essa é a palavra. Ok? Eu tiro esse aqui, só para que não fiquem muitos parênteses. Tiro aqui, tiro aqui. Pronto. Agora está quase feito. Quanto vale T de 4,3? Quanto vale T de 4,3? Isso você sabe, porque está dentro do problema. Olha, aqui. Vale 1,1. Ok? Então, agora é só substituir agora. Opa. Eu vou substituir. Isso aqui vale 1,1. Ok? 1,1. Por quê? Por causa disso, né? Quanto vale T de 1,1? Olha, T de 1,1 vale 1,2, tá? Substituindo. 1,2. Agora é só fazer conta. Simplificar isso aqui. Tá? Não tem nada demais agora. Bom, por exemplo, aqui então, aqui eu teria, como eu tenho 1 aqui, seria essa expressão, repete aqui. Isso é repete aqui. Mais isso aqui, né? Isso vezes 1. 1 vai dar isto. Isso, vírgula. Agora, duas vezes essa expressão.
Tá? E então, 2 vezes essa expressão dá menos 6x mais 8 vezes y. Ok, agora é só somar e fazer terminar as contas, né? Ok. X menos y mais menos 3x. X menos 3x menos 2x. Correto? Agora, 4y menos y, 3y, né? Agora aqui, menos 6x mais x menos 5x. 8y menos y, então mais 7y. Bom, se tudo estiver, todas as contas estiverem certinhas, essa é a resposta, tá? T de xy é isso aqui. E aí acaba, tá? Assim. T de xy é igual a isso aqui. Tá bom? Bom, aí você pode ter dúvida, né? Mas, professor, será que está certo? Não erra nenhuma conta? Uma forma de te ajudar é a seguinte, tá? Você sabe que T de 4, 3 deve dar 1, 1. Então, você faz a sua conta, tá? Ok? Verificando. Bom, verificamos que, vamos lá, P de 4, 3, né? Que falei, né? 4, 3, deve dar 1, 1, tá? Ok? Ok? Aqui, então, x vale 4, então seria, deixa eu ver, menos 2 vezes 4, mais 3 vezes y. Y vale 3. Ok? E aqui, menos 5 vezes x, quer dizer 4. Mais 7 vezes y, certo? Mas y, nesse caso, vale 3. Bom, quanto dá isso? Se não dá 1, a gente cometeu erro, tá? Bom, aqui dá 9 menos 8, aqui deu 1. Então, por enquanto, está se salvando. Aqui, 20, menos 20, né? E aqui 21. 21 menos 20, 21 menos 20, 1. Tá certo? Tá? E se você ainda tem dúvida, vamos verificar quanto vale t de 1, 1. Deve dar 1, 2, tá? T de 1, 1 deve dar o que foi colocado aqui, né? Cadê? 1, 2, né? Desculpa. Aí. Então, é só substituir, né? Veja, aqui tem esse aqui. Em vez de 2, vai ter 1, né? Em vez de x, vai ter 1. Aliás, xy, nesse caso, xy vale 1, tá? Aqui vale 1. 1. A conta fica simples nesse caso, né? Aqui vale 1. 1. Aí. Bom, dá quanto? Aqui dá 3 menos 2, 1. Correto? Aqui, 7 menos 5, 2. Perfeito. Então, era o que esperávamos, tá? Aqui está a nossa função. Essa é a nossa resposta. E realmente, a gente verificou que t de 4, 3 dá 1, 1. E t de 1, 1 dá 1, 2. Tá bom? João Pedro está me perguntando, acho que é 3 minutos também, né? Dava para fazer isso com a expressão de baixo? Opa, eu não entendi agora, como não tinha visto isso aqui. Essa aí, t de 1, 1. João, ainda continuo sem entender o que você queria. Isso aqui, t de 1, 1, foi dado, como dado. Não. Lá no começo, lá. Como assim?
Primeira naquela linha. que é T43 igual a 1. Eu acho que é mais para cima ainda. Ok, me fala aqui. Aqui nesse... Não, na pergunta do problema. Ah, na pergunta problema, tá? Aqui, ali. Dava para fazer com a equação de baixo? Quer dizer, com a expressão? Não, ali em cima, ali em cima. Tá, ok. Tenho aqui meu problema, certo? Ok. Aham. Daí, Fazer com essa expressão de baixo. qual a impressão de baixo? Esse aqui? Não, ali no T11 igual a 12. Aí, Como? Eu não sei. Você tem uma ideia? Não sei. Como assim? Não entendi, não. Porque isso não, aqui, esses dados a gente usa só no finalzinho. Aqui, né? Bom, se você está vendo de outra maneira, não estou vendo. Não entendi então ainda. Espera aí. Tá? O que eu fiz, né? Primeira coisa, como foi a aula passada, escrevi isso aqui como combinação linear dos elementos da base. Quer dizer, esses numerinhos aqui. Para os vetores, né? Ok? Fiz a conta, isolei A, isolei B, calculei, já está. Aqui respondi essa primeira parte. Queremos aqui. tá certo. Eu achei que você tinha usado a primeira expressão para calcular. Porque é Hum. 1 também. Entendi. Ah, tá. Esse aqui é pura coincidência, tá? Podia ter colocado Tá. outra coisa aqui, tá? Ok, esse aqui nada a ver com esse aqui, tá? É coincidência, tá? Podia ter colocado outros valores, né? 2, 3, né? Tá bom. Ok? Então, o que eu fiz, né? Esse é o problema. Eu sei quanto vale T nesse vetor. Eu sei quanto vale T nesse vetor. Ok. Então, o que eu fazer? Tem que fazer. Você quer saber quanto vale T nesse outro vetor? No XY. Né? Então, para isso, você escreve XY como combinação linear dos elementos da base. Isso você sempre vai conseguir, tá? Aqui está. E conseguimos. Resolvimos. Depois disso, aqui está. Apliquei T. Ok? Usamos linearidade várias vezes. Ok? Apliquei, usei, né? Esse numerinho aqui sai para fora, saiu. Ok, aqui também, esse numerinho saiu. Ok, e aí está T, T. É curioso, mas T funciona como se fosse multiplicação, mas não é, tá? Como que se olha, é como se estivesse distribuindo, né? T aqui, T ali, fica assim. É interessante. Ok. Bom, depois aqui substituir com os dados que tinha no problema e pronto. Depois o resto é só conta. Ok? Chegamos aqui. Isso aqui é uma verificação, não é parte do problema, tá? É só para você saber se você fez ou não fez certo. Tá bom. Ok, então, vamos aí. Aqui tem... Eu percebi na hora passada que isso aqui está errado, né? Esses dois elementos, tá? Aqui deveria ser 1, 0 e 0, 1, tá? Mas depois a gente corrige. Ah, uma coisa interessante, tá? É comum, em alguns textos também, escrever os elementos, os vetores de Rn como matrizes em forma de coluna, tá? Ok? É comum escrever os vetores de Rn como se fosse uma matriz coluna, assim, desse jeito, tá bom? Então, a gente vai usar, muitas vezes, vai escrever assim ou assim, tá? Ok? Ok. Isso tem uma intenção no futuro, né? E esse aqui é o seguinte, né? Deixa eu ver, o que estou querendo dizer, né? Ok? Então, o que estou dizendo, usaremos a notação, tá? Por abuso de notação, né? Não é a mesma coisa, tá? Mas tem autores que já começam a matéria dizendo que os vetores são matrizes coluna, tá? Também não tem problema.
né? Por exemplo, esse aqui, a gente vai identificar com essa matriz aqui. Uma matriz coluna, né? Com esse aqui. 1, 2, 3. Tá vendo? Tá? Não são a mesma coisa, mas se o autor, não é, do nosso texto tivesse colocado dessa forma, de início, daria certo, tá? Mas isso aqui carrega, né? Essa notação, colocar uma matriz como coluna, ocupa mais espaço. Então, às vezes, a gente usa isso aqui. Bom, mas tem vantagem em escrever os vetores dessa forma também, tá? Muita vantagem, tá? Se colocou 5, aqui seria 5, claro, né? Ok? Colocou menos 2, então aqui seria menos 2, tá bom? Assim, identificamos, ó, assim, identificamos vetores com matrizes coluna. Ok, tá. E daí, professor? Tá, olha só. Veja só. Seja A uma matriz de ordem M por N, a aplicação TA, que seria uma que vai de Rn em Rm, dada por isto, tomando o vetor V como uma matriz coluna, é chamada aplicação induzida por A. O que quer dizer isso, né? Tá. Ok. Vou colocar um exemplo. Então, seja uma matriz qualquer, tá? Matriz. Uma matriz, colocar A. Igual uma matriz, vamos colocar de ordem 3 por 2. 3 por 2, ok? Vamos preencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma matriz, tá? Ok? Vamos tentar explicar. Então, tem uma aplicação, tá? Induzida por ela, tá? Então, vou escrever aqui. A aplicação. Na verdade, já vai ser transformação linear, tá? A transformação linear induzida por A é a seguinte transformação linear, tá? Você vai conseguir uma transformação linear. T e R. Opa. Deixa eu escrever ainda. Tá. Qual é a ordem dessa matriz? Essa matriz tem ordem. Quantas linhas tem? 3 linhas. Então, ela tem 3 por 2. Ok? Presta atenção aqui, tá? Parece meio inocente isso aqui, mas a gente vai usar bastante, tá? No futuro. Seja a matriz de ordem 3 por 2. Então, vamos lá, ler o que está escrito no texto. Tem uma matriz de ordem M por N. Nesse caso, para nós é 3 aqui e aqui 2. Diz que ela vai induzir uma aplicação que vai de Rn, quer dizer, esse aqui, em Rm, ok? E vai ser dado por isto, ok? Ok, então vamos ter uma aplicação que vai de Rn em Rm, tá? N, número de colunas, e M, o número de linhas, tá? Então, essa aplicação, que a gente denota assim, TA, vou colocar em destaque melhor, vai de R2, deixa eu aumentar o tamanho também aqui, para que todo mundo possa enxergar melhor. Aí. Não. Aí. Essa matriz induz uma transformação linear, que vai de R2, tá? 2 em algo parecido, não R2, tá? R3. 3 por quê? Por causa desse, tá? Ok?
Nada. Por. Qual é a regra dessa transformação? Então, esse se chama TA, tá? Pode ser T, pode ser qualquer coisa, mas a gente está chamando TA. Bom, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar vetores de R2 escritos como coluna, cadê? Tá? Uhum. Ok. Então, vou escrever primeiro assim, como se fosse qualquer coisa, né? T de A, X, Y, vai dar uma aplicação linear, tá? Melhor. Ok? Isso é um vetor, que pode ser escrito como coluna, tá? Então, escrito como coluna, deixa eu escrever como coluna. Uhum. Duas linhas, uma coluna. Ok, deixa eu separar isso aqui. Vai ser igual a, que é isso aqui? A matriz vezes o vetor. Essa matriz A vezes o vetor. Esse aqui. Deixa eu reduzir o tamanho agora. Acho que não dá para enxergar. Agora sim. Qual é a aplicação? Dada essa matriz, qual é a transformação linear associada? É essa. E a regra é essa aqui. E se você quer fazer mais um pouquinho, você pode ver tudo isso como se fosse uma aplicação, já não, não considerando os vetores de R2 como colunas, tá? Veja, seria assim. T, vetor, T de A. Ao invés de escrever como se fosse x, y como coluna, pode escrever assim, x, y, tá? Bom. Agora, qual vai ser o resultado disso? Essa matriz, multiplicando por essa coluna, vai dar uma matriz também, correto? Que tipo de matriz vai dar aqui? Que tipo de matriz? Qual vai ser a ordem da matriz resultante aqui? Né? Essa matriz aqui tem ordem 3x2, certo? E essa matriz aqui tem ordem duas linhas, uma coluna. Aqui tem ordem 2x1. Não, esse aqui não. 2x1. O resultado vai ser uma matriz de ordem 3x1, tá? Isso aí. Deixa eu ver. 3 linhas, uma coluna. E qual vai ser o resultado? Bom, você vai ver facilmente o seguinte. Pense agora. 1 vezes x mais 2 vezes y. Quer dizer, 1 vezes x, que 1, né? Mais 2 vezes y. Ah, 1 não precisa estar aí, né? Ok? Próxima linha. Essa linha vezes a coluna. Vai dar quanto? Me diga aí, qual vai ser o resultado? 3x mais 4y. Muito bem, João Pedro. Certo? E aqui? Vai dar como? Qual vai ser o resultado aqui? É isso aí. Rafael diz 5x mais 6y. Correto, né? 5x mais 6y. Tá, até vou copiar dele. Que todo mundo entender isso aqui. Certo? Pois é, essa transformação linear te diz isso, né? E se você quer ver de outra maneira, ver tudo isso aqui como se fosse um vetor, porque está aqui uma matriz coluna, pode ser visto como um vetor, você vai ter, isso seria a primeira componente, vírgula, e isso seria a segunda componente, vírgula, e esse seria a terceira componente. Aham. Opa, não. Aqui está errado. Copiei errado aqui. Copiar. Aqui está copiado errado. Aí. E aqui seria assim. Aí. Isso. Tá bom? E você vê, olha só. Realmente, essa aplicação
Já não escrita com isso aqui como vetor, perdão, não como coluna, não como matriz coluna, é uma aplicação comum, a transformação linear comum que a gente conhecia. E aqui está a regra dele. Ok? É uma transformação linear, tá? Tá bom? Ok? Tá bom? Então, dada uma matriz, você consegue uma transformação linear, que seria... E como é que é essa transformação linear? É esse aqui. Ou esse aqui. Tá bom? E você vai perceber facilmente como são esses numerinhos, coeficientes aqui, os coeficientes. Aqui tem 1, 2. É esse cara aqui. 1 e o 2. E esses coeficientes, quais são? 3, 4. E esses coeficientes quais são? 5, 6. Aqui, 5 e 6, tá? A gente pode fazer ao contrário, tá? Vou perguntar para vocês agora. Se eu vou colocar uma transformação linear, ok? Digamos, aqui seria 3, aqui seria 7, aqui seria somente x, aqui seria menos 4, aqui menos 2, aqui 2. Eu vou perguntar se T de A é uma aplicação induzida, sei lá, matriz A, opa, matriz A, encontre A, opa, encontre a matriz A. Bom, solução vai ser simples. Me ajuda aqui. Bem, então eu tenho uma transformação linear, aqui está. É uma aplicação induzida, né, pela matriz A, que já sei que é uma transformação linear. Então, encontre a matriz A. Quer dizer, o caminho contrário, tá? Você tinha uma matriz e você encontrou a transformação linear associada a essa matriz. Agora eu te pergunto, ao contrário, tem a transformação linear, encontre a matriz, ok? Bom, aqui não vai ser difícil, tá? Então, teremos uma matriz de ordem. Primeiro, qual é a ordem dessa matriz? Veja, a matriz, veja, essa transformação, veja, ela leva elementos, né? Antes de escrever, então, temos que, primeiro, como é essa função? T de A, ela leva elementos de R, deixa eu ver aqui. Ela leva elementos de R2 em R3, tá? Por que R3, professor? E por que R2? Bom, aqui é R2 porque tem duas componentes aqui, e aqui tem uma, e aqui tem duas, e três. Três componentes. Então, ela leva elementos de R2 em R3. Deixa eu modificar aqui. Então, já que é assim, a matriz associada, a matriz A, é de ordem, isso. Qual vai ser a ordem da matriz? Qual vai ser a ordem da matriz? Se nossa função vai de R2 em R3, a matriz tem que ter ordem. Qual a ordem? 3 por 2. Muito bem, Camila, Mateus, né? Sempre assim, 3 e 2, tá? Sempre, entre aspas, no contrário, né? 3 por 2. Ok, então já sei como é a matriz. Agora eu vou preencher a matriz, tá? Vou preencher a minha matriz. Okay? Então vamos ter ordem 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Ok.
Então, A vai ser igual. O que vou colocar aqui? O que vou colocar aqui? Tá? Pergunta. Como são os dois numerinhos da primeira linha? João Pedro respondeu 3 e 7. Mateus respondeu 3, 7. Mais alguém? Lembrem, tá? Muitas vezes vai fazer falta quando você participa. Eu posso saber quem está participando, quem não participa, tá? E no dia da correção, revisando as provas, você pode precisar mais um pontinho, 2 pontinhos aí. É bom colocar, mesmo que você erre. Eu quero que você participe, tá? Participe, tá? E você tem razão, tá? Esses numerinhos aqui vai ser 3 e 7. Quais? Esse e esse. Fácil, tá? 3, 7. E a segunda linha? Quais seriam os dois elementos da segunda linha? Aqui. Escreve aí. Isso aí. Ah, tá. Tiago diz 1 menos 4. Aí está 1 menos 4. Vinícius diz menos 4 e 2. Ah, Vitor, Mateus, João Vitor, 1 menos 4. Bom, esses dois numerinhos aqui seriam os coeficientes daqui, né? Agora corrigiu, Vinícius. É isso aí. 1, perfeito, tá? Menos 4. Ótimo. Pronto. Agora, quais são os elementos da terceira linha? 2 menos 2, 2 menos 2. Escreve, tá? Escreve. Não tem limite, tá? Escreva. Aí vai ficar registrado que você participou. E eu, não somente presença é legal, tá? Eu gostaria muito que você participe, tá? Então, quando você vai faltar um pontinho na prova, ou alguma coisa, você vai me lembrar, o professor participava na sua aula. Eu quero isso, tá? Então, vocês estão certos, certíssimos mesmo. Essa é a matriz. Difícil, né? Dada uma transformação, dá uma transformação linear, você pode associar uma matriz, tá? Você pode pensar que ela é associada a uma matriz. Ou ao contrário, dada essa matriz, você consegue facilmente a transformação linear associada com ela, tá? Ok, deixa eu gravar então. É disso que tratava isso aqui, tá? E uma observação, essa aplicação que é dada por uma matriz, toda aplicação induzida por uma matriz é sempre uma aplicação linear, tá? Sempre. E dá para provar que é uma aplicação linear, tá? Bom, e por que que eu falo disso aqui, né? Por que que a gente fala disso? É que no futuro, vamos ver que, na verdade, as matrizes, no fundo, elas estão carregando uma transformação linear, tá? Como a gente está vendo aqui. E toda transformação linear, no fundo, também carrega uma matriz, tá? É como se fosse outra forma de escrevermos, tá? Ok? Depois, daqui a pouco, vamos pegar, a dada uma matriz, uma transformação linear, podemos aplicar a matriz associada, tá? Daí a gente vai ver. Qualquer transformação linear, tá? Aqui foi, né, uma matriz, uma transformação induzida por uma matriz. Mas, de qualquer forma, qualquer transformação linear que você tiver, você pode escrevê-la como matriz. Isso vamos ver daqui a pouco, tá? E esse vai ser um caso particular. Esse vai virar um caso particular, tá? Ok? Daqui a pouco a gente vê isso, tá bom? Ok, então vamos lá. Continuando. Bom, agora vamos complicar vocês um pouquinho só com coisas que vão vir. Aqui está o que eu falei, matriz de uma transformação linear, tá? Vamos ver. O que a gente vai ter agora? Isso, ok. Vamos ver o panorama. Vamos mudar um pouquinho nosso foco. Vocês sabem o que é uma transformação linear? Perdão, vocês sabem o que é uma função injetora? Vocês sabem o que é uma transformação, uma função injetora? Vocês lembram o que é uma função injetora? Não lembra? Não tem problema, a gente vai lembrar, tá? Ok? Vai lembrar um pouco. Mas não se complique, tá? É que uma função que é injetora, no caso, né, as transformações lineares são funções. Só que quando uma transformação linear é também injetora, ela ganha algumas propriedades, tá? É isso que a gente vai ver, tá? Ok. Então, para falar disso, vamos falar do seguinte. Vamos lá. Definição. Núcleo, né?
Se T é uma função, uma transformação linear que vai de V em W, se for uma transformação linear, o núcleo de T é o conjunto. Esse conjunto quer de T. Bom, eu usei a notação em inglês, tá? Porque essa notação vem do inglês, tá? Quer. Tem pessoas que não chamam de quer, chamam de nuque, né? Assim, que acho mais apropriada, né, para o português, né? Mas como me acostumei e muitos livros fazem isso, eu não vou tirar isso aqui não, tá? Para nós vai ser quer, que quer dizer kernel, né? Palavra em inglês, tá? Kernel. E significa a mesma coisa, tá? Kernel. Opa, tá difícil escrever. Kernel, tá? Tá bom, então... O núcleo, o que é o núcleo? É um conjunto formado por quê? Por vetores, veja só. Vetores que estão onde? Em V. Quem é V? Aqui, olha. O domínio, tá? Tal que a imagem, o T de V, é igual ao elemento neutro de quem? Onde está esse zerinho aqui? Em W, no contradomínio, tá? Então, você tem a sua função T. Aqui você tem... Opa. Aqui você tem a sua função. Aqui está seu espaço vetorial. E você vai para outro espaço vetorial. Digamos aqui. Aí está. Digamos que você vai de R2 para R3. O núcleo, lembrem, tá? É sempre um conjunto que está no domínio, tá? O núcleo é um conjunto que está aqui, no domínio. Ok? Aqui está o núcleo. Ok? Tá, daqui a pouco a gente vai reforçar mais isso, tá? Mas qual é a propriedade desse conjunto? É um conjunto, né? A imagem, quer dizer, a imagem de toda essa coisa vermelha que eu desenhei aqui é exatamente esse pontinho. Toda essa linha, nesse caso que eu desenhei, foi elevada para a origem do W, tá? Ok? Aqui está o V, aqui está o W, tá bom? T leva elementos de V em W, tá bom? Bom, na apostila está dizendo o seguinte, tá? O núcleo nunca é vazio. Isso é verdade. Por quê? Sabe quem está aí? O elemento neutro está lá. O elemento neutro está lá. O núcleo é um conjunto. Outra coisa mais. Se T de V é uma transformação linear, lá, o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V. Tá? Esse núcleo que você está vendo aqui não é qualquer coisa. É também um subespaço vetorial. Todos esses aqui devem ser provados, podem ser provados. Está na apostila também, ok? Mas eu vou dar uma pulada aqui, ó. Tem uma demonstração disso. Ok? Ok? Tem um problema aqui, está resolvido, tá? Tá bom? E eu vou mais para outro assunto. Tem duas coisas que eu vou falar aqui. É o núcleo e outra coisa é chamada a imagem. A imagem, o que é a imagem? Dada uma transformação linear T de V em W, se isso aqui é uma transformação linear, a imagem de T é o conjunto, esse conjunto aqui. Vamos lá. Imagem de T, né, de T, é T de V, que significa T de V? A imagem de V, que vai cair em W, claro, mas cujo elemento aqui, esse Vzinho, está no domínio. Ok? Bom, como você pode ver, a imagem, só para esclarecer, a imagem, veja, são elementos que estão em W. E quem é W? Elementos do contradomínio. Tá bom? Então, no desenho aqui, o núcleo está sempre no domínio. A imagem sempre está no... Aqui seria a imagem de T. A imagem sempre está no contradomínio. O núcleo sempre está no domínio. O núcleo sempre está no domínio. A imagem está sempre no contradomínio. E ambos, pelo que diz aqui, olha só. Aqui diz assim, se T... ok, a imagem é um subespaço vetorial, tá?
a imagem de uma transformação linear sempre é um subespaço vetorial. Ok, quer dizer, o núcleo é um subespaço vetorial. A imagem é um subespaço vetorial. Então, algumas coisas que você vai saber, que o núcleo sempre passa pela origem. O núcleo contém sempre a origem, porque todo subespaço vetorial tem elemento neutro, então tem que passar pela origem. A imagem é um subespaço vetorial, então também contém um elemento neutro, tá? Essa é uma propriedade, tá? Os dois, o núcleo e a imagem, são subespaços vetoriais, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer mais coisas, tá? Então, como eu calculo o núcleo? Como eu calculo a imagem? A gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Ok. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular núcleo e imagem. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda tem tempo, né? Daqui a pouco a gente passa nesse assunto aqui. Ok. Então, calcule o núcleo. A gente vai escrever assim. E a imagem. Vou calcular não somente isso. Calcule uma base, porque são subespaços vetoriais, tá? De o núcleo, né? E a imagem de T. Bom, não deixa fazer, então deixa aí. Tá? Calcule uma base do núcleo, imagem T, para essa aplicação. Ok, essa aplicação que a gente colocou aqui. LXY. Ok? Tá bom? Ok. Aqui está a nossa transformação linear. Vamos calcular uma base para eles. Por quê? Porque o núcleo é um subespaço vetorial do domínio. A imagem, um subespaço vetorial do contradomínio, tá? Nesse caso, a nossa função vai de R2, ok? R2 em R1, 2, 3, tá? Então, só para deixar clarinho. E, que vai de R2 em R3. Boa. Isso. Ótimo. Agora sim, está completo o nosso problema. Então, vamos calcular, né? Ok. Ok. Bom, usamos para isso o quê? A definição de núcleo. E como é a definição de núcleo? Presta atenção, tá? Porque isso cai na prova, sim, com certeza. Vamos lá. Definição de núcleo, vamos. São vetores que estão no domínio, mas a imagem deles é o elemento neutro. Ok, então são vetores no domínio. Como é o domínio? Pergunta para vocês. Qual é o domínio dessa transformação? Qual o domínio? Qual é o domínio dessa função? Dessa transformação linear? Qual o domínio? Domínio, R2, 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 tá? R2. Então, vou escrever. São elementos, tá? Os elementos a gente escreve assim, x, y, um par, tá? Que pertencem a R2, tá? A R2, perfeito. R2, tá? Tá bom? Tá? Tá o quê? A imagem. Quando eu falo imagem, nesse caso, estou dizendo P de
esse carinha. Tá? Aqui, ok? É igual, vamos lá, vou repetir o que está aqui. Vamos apagar aqui. Ok, são vetores que estão no domínio, então V em V, né? Então aqui o XY em R2, tal que T de XY é igual a quem? Ao elemento zero. Não, é o elemento neutro de W, tá? Ok? Ok, então vamos lá. Igual, então, a quanto tem que colocar aqui? O que tem que colocar aqui? O elemento neutro do contradomínio. Então, quem é o elemento neutro do contradomínio? Escreva aí. Qual é o elemento neutro do contradomínio? Aqui, esse é o contradomínio, certo? Qual é o elemento neutro dele? Camila respondeu 0, 0, 0. Então, isso vai ser sempre assim. Muito bem. Tá? Esse aqui vai depender, elemento neutro, depender do contradomínio, tá? Tá bom? Ok. E daí? Bom, vamos continuar, né? Deixa eu destacar isso aqui. Bom, o que tem que fazer? Simples. Vamos ampliar mais um pouco. A definição disso aqui está aqui, tá? Eu escrevo aqui. Ótimo. Ok? E daí, professor? Tá, eu só escrevi, não fiz mais nada, tá? Mas se você percebe, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ah, professor, já saquei. Tá, vamos ver se você sacou mesmo. Vamos lá. Ok, então, esse primeiro tem que ser igual a zero. Esse segundo tem que ser igual a zero. Esse terceiro tem que ser igual a zero. Deixa eu pegar aqui. Por quê, professor? Bom, para ter essa igualdade de vetores, eu preciso que esse primeiro seja igual a zero. Esse segundo, essa segunda componente tem que ser igual a zero. A terceira componente tem que ser igual a zero. E aí está. A partir daqui você já sabe, aqui a partir daqui é mais fácil, você já sabe resolver o problema. Por quê? Esse conjunto, né, é um conjunto dado por uma equação. Agora é só saber quanto vale, né? Você precisa saber agora resolver esse sistema aqui. Tem um sistema aqui, tá? Isso te dá um sistema, tá? Ok? Tá bom? Vai resolver esse sistema, tá? Agora vamos resolver o sistema. Então, deixa eu colocar aqui. Centralizar aqui. Bom, isso te dá, primeiro eu vou resolver esse sistema aqui. Isso. Isso aqui. Que parece que vai ser muito simples esse sistema nesse caso, hein? Parece, né? Ok. Ok. Ótimo, tá? É um sistema homogêneo, claro, né? Tinha que ser, né? Então, deixa eu ver se eu posso resolver aqui. Resolvendo. Bom, resolver sistemas você sabe, né? Escalona, faz todos os métodos que você souber, tá? Então, eu vou economizar um pouquinho mais o tempo aqui. Eu vou resolver já direto. Opa, minhas variáveis são x e y. Resposta, olha só. A resposta aqui não tem outra resposta. Opa. A resposta é isso aqui. X vale 0, y 0. Não tem mais resposta, só esse aqui, tá? Ok? Não tem. Acontece às vezes que pode ter mais resposta, tá? Ok? Ok. Logo, vamos ter o quê? O núcleo, que era tudo isso, agora é igual a tudo isso, né? Só que já essas três equações vão ser substituídas por essas duas só.
Bom, então, afinal de contas, o núcleo é formado por quanto? X vale 0 e Y vale 0. Então vai ser o par 0,0. É isso. Acabou. Tá? O núcleo, nesse caso, é formado unicamente pelo elemento neutro. Tá? Ok. Vou colocar aqui. Enquanto calcule uma base e dimensão. Dimensão, tá? Bom, agora pergunto para vocês. O núcleo agora é formado pelo elemento neutro. Tem base? Ele tem alguma base? Sim? Esse núcleo tem alguma base? Não, porque esse aqui não pode ser uma base, tá? Isso a gente sabe muito bem. O núcleo, só o elemento neutro não pode ser base, tá? Nem formar parte de uma base, tá? Então, não é uma base, tá? Mas, podemos saber, né? Não temos base. Não temos uma base. Para. Por que, professor? Aqui tem um elemento, aqui está. Não, não é uma base, tá? A gente descarta, a gente tira. Quando se trata somente do elemento neutro, a gente não diz que tem base, tá? Por quê? Porque esse vetor sempre é LD com qualquer elemento, tá? Então, não temos uma base para um núcleo, mas não temos uma base, tá? Quanto vale a dimensão? Isso sim posso saber, tá? Quanto vale a dimensão do núcleo, tá? Quanto é a dimensão do núcleo? Dimensão do núcleo, a gente chegou a um consenso. Quando o conjunto é formado unicamente pelo elemento neutro, a gente diz que a dimensão é 0. 0. 0. Tá? Não é 1. Mas, professor, tem um único elemento. Como ele não é base, você não pode dizer que tem dimensão 1, tá? Ok? Então, vai ser, se você não, assim, daqui em diante, a gente tinha falado antes, tá? Mas, reforçando. Se um conjunto, um subespaço vetorial é formado unicamente pelo elemento neutro, então a dimensão dele é 0, tá bom? Ok? Nesse caso foi assim, o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. Portanto, a dimensão dele é 0. Ok? Ótimo. Ok? Essa é uma convenção, tá? A dimensão de um conjunto que é formado unicamente pelo elemento neutro tem dimensão 0. Ok? Ótimo. Agora, isso foi o núcleo, né? Vamos calcular a imagem de T. E vamos usar a definição da imagem, tá? Calculemos agora a imagem, tá? Calculemos agora a imagem. E como calcula a imagem, professor? Ok? A imagem é calculada pela definição, cadê a definição? A imagem são os elementos que estão em W, né? São os TdV, né? Tais que o Vzinho pertence a V. Tá, TdV. Então, vamos escrever TdV. E estava escrito assim, TdV, tal que o Vzinho está no domínio. Ok? No domínio. Ok, vamos trocar tudo. O V, o T, a nossa função é T, né? V. V aqui para nós significa os elementos do domínio, tá? V. Então, que como no nosso caso o domínio é R2, ok? Então aqui vou colocar R2, deixa eu colocar R2. E em vez de colocar V, vou colocar um par ordenado, X, Y, tá bom? E em vez de colocar V, como eu falei, vou colocar X, Y. Agora sim, tá?
Então, os T de V, nesse caso, os T de XY, tá? A imagem sempre vai ser assim, T de XY, T de XYZ, T de XYZW, etc. Ok? Tal que esses aqui estão em R2. Pronto. Agora, continuo. Quanto vale T de XY? Bom, está escrito, então é só substituir, tá? Aqui está, T de XY. Vale isso. Então, copia e cola. Copia e cola. Tal que. Aham. Eu esqueci, né? É esse aqui, que estão em W, né? TDV em W, tá? Quer dizer, que pertencem ao contradomínio. Nesse caso, o contradomínio era R3. Isso. Deixa eu copiar aqui. Ok. Esse aqui continua igualzinho. Bom, continua igual, sim. Mas isso aqui pode ser trocado também, tá? Isso significa que x é um número real e x pode ser um número real, tá? Posso escrever assim. Isso. Aí fica mais livre, tá? Bom, e para que eu fiz isso? Não se preocupe, daqui a pouco a gente faz algumas mudanças. Veja só. Bom, agora está na cara, com a cara do que a gente fez alguma vez, tá? Vamos deixar em evidência as letrinhas. Ah, tá, professor, eu já lembro isso aqui. Lembra, tá? Então vamos fazer assim. Vamos deixar em evidência algumas letrinhas. E quantas letras você está vendo aí? 3 letras, tá? Perdão, 2 letras, tá? Então você vai ter um x aqui vezes alguma coisa, mais y vezes alguma coisa, tá? Ok. Qual seria o vetor que eu coloco aqui? E qual seria o vetor que eu coloco aqui? Para que tudo isso seja igual a isso. Então, o que o vetor eu vou colocar aqui? Qual seria o vetor que eu vou colocar aí? 3, 1, 2. 3, 1, 2. São os coeficientes de x. 3, 1, 2. 3, 1, 2. E aqui? Quais seriam os vetores que eu colocaria? Rafael respondeu 7 menos 4 e isso aí, Matheus, menos 2. Coloca, coloca, coloca. Você fez, faz. O que quero ver que você faça, né? 7 menos 4 e menos 2. Isso aí, Vinícius. Vinícius Santos. Ok. Pronto, professor. Agora, se você vê o que a gente tem aqui, esse aqui é um espaço gerado por esse vetor e esse vetor. Porque, olha, são combinações lineares desse e desse vetor, tá? Então, vamos lá. Isso eu posso escrever assim agora. Tá? Eu vou copiar só para aproveitar, mas vou modificar. Aqui. Pronto, ó. Aí está. Ah, tá. Agora sim, olha, só conseguia a imagem como se fosse um conjunto gerado por esse vetor e por esse vetor. Pergunta para vocês. Esses dois vetores formam uma base? Sim ou não? Esses dois vetores formam uma base? Sim, diz João Vitor Tavares. Vinícius diz que sim. Por quê? Por quê, Vinícius? Porque não são proporcionais, tá? Como? Isso. São dois vetores, tá? Não funciona com 3 vetores, tá? Ok. São LI. São LI, sim, tá? Como esses aqui. Não é... Como agora escrever como o conjunto, né? Tem vetores... vetores LI. Bom, porque primeiro, antes de ser LI, são não proporcionais, tá? Tem vetores não proporcionais. Então são LI, né? O conjunto, né? É LI. Logo, forma uma base.
de imagem. Ó, da imagem de D. Portanto, então, esses vetores formam uma base, por ser LI, etc, etc, etc. E eles, olha, geram a imagem, tá? Portanto, quanto à dimensão da imagem? Dimensão da imagem de T é igual a 2. Muito bem. Todos que responderam. Vinícius, Matheus, Camila, João Victor, João Pedro. Ok, 2. Ó, 2. Pronto, acabou. Tá? É isso. Ok? Então, você encontrou uma base e dimensão do núcleo imagem. Por quê? Porque ambos, núcleo e imagem, são subespaços vetoriais, tá? Notem o seguinte, tá? O núcleo sempre está no domínio, ok? Nesse caso, deu o elemento neutro. Tá aí, viu? E a imagem é um subespaço de R3 do contradomínio. Veja, é um conjunto gerado por dois elementos, mais dois elementos que estão em R3, tá? Ótimo. Temos tempo ainda? Temos tempo, sim. Ok, então você já sabe calcular dimensão e base da imagem e do núcleo. Agora, antes de isso, deixa eu ver isso. Tem algumas propriedades interessantíssimas, tá? Com o núcleo e com a imagem. Mas, para isso, vamos lembrar para vocês o que significa que uma função injetora e uma função sobrejetora. Ok? O que é uma função injetora? Né? Isso você viu um cálculo, tá? Com certeza. Ou se não, vai ver. E se não, não tem problema. Deveria ter visto na escola. Ok. O que é uma função injetora? Bom, uma função injetora, se t de u igual a t de v, para u e v qualquer, implica que u igual a v. Bom, resumindo. Tá? Resumindo, significa o quê? Você deve ter visto na escola, deixa eu ver um espaço em branco aqui, cadê? Um espaço em branco. Vamos para cá. Vamos ver um espaço em branco aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Na escola, você deve ter visto alguns grafiquinhos, os primeiros que você faz na escola, né? Eu vou fazer um desenho assim, né? Olha. Aqui. O conjunto A. Você lembra isso? Aqui tem o elemento A, o elemento B, elemento C, elemento D. E aqui tem a função T, que leva elementos de A, B, C, D, né? E, digamos, em B. Bom, o que significa a função ser injetora? Significa que nada mais que... vamos colocar o isso aqui, né? Faltou. Aqui. 1, 2, 3. Tá? Uma função vai ser injetora. Deixa eu ver. Se, por exemplo, esse vai ser um exemplo de uma função injetora. A está sendo elevado em 1, B está sendo elevado em 3, C está sendo elevado em 2. E D não tem imagem? Tá, não tem imagem, tá? O que está acontecendo? Quando uma aplicação injetora, quando, no máximo, né, se você tem T leva elementos de A em elementos de B, esses elementos aqui são imagens de apenas um elemento que está aqui, tá bom? Esses elementos são imagem de apenas um elemento que está aqui. Esse é um exemplo de uma função injetora. Tá, para não complicar, eu vou fazer um exemplo parecido aqui mesmo. Ok, esse é um exemplo de uma função injetora. Mas o que acontece se eu coloco uma coisa assim? Vermelho. A D também vai para 3, tá? A imagem de A, 1. A imagem de B, 3. A imagem de C, 2. A imagem de D, 3. Esse 3 aqui está sendo a imagem de duas, né? Está sendo a imagem, esse 3 aqui, está sendo a imagem de dois elementos, de B e D. Esse é um exemplo de função que não é injetora, tá bom? Esse é um exemplo de uma função que não é injetora. Você está vendo? Uma setinha para cá e outra setinha para cá. Quer dizer, duas em uma, né? Ela leva está levando, nesse caso, dois elementos em um, tá bom?
A função injetora leva um elemento em um elemento, tá bom? Por isso que a gente chama injetora, tá bom? Isso é ser uma função injetora, tá bom? Esse caso não é injetora, tá bom? Apaguei agora, agora sim é injetora. Ele leva um elemento em apenas um elemento, tá bom? O que é sobrejetora? Bom, uma função sobrejetora, se todos os elementos que estão no contradomínio são imagens. Nesse caso, essa função que está aqui é sobrejetora também. Todos os elementos que estão aqui são imagens de algum elemento aqui, tá? Tá bom? Ah, professor, então se você colocasse assim, vamos tirar esse aqui. Ó. Se fosse o problema assim. Aí. Essa função é injetora? Sim, é injetora. É sobreditora? Não, não é sobreditora. Por quê, professor? Porque o 3 não é imagem de alguém. 3 não é imagem de alguém, tá? É injetora? Sim. Tá. Ah, professor, existem funções que são injetoras. Vamos fazer outro exemplo agora. Deixa eu colocar aqui. Se eu coloco aqui, a função já vira sobreditora. Ok? Ou aqui está difícil mexer aqui. Ok. Então, até aí, injetor, tá bom? Ah, professor, vamos fazer assim. Agora, deixa eu... Aí, professor, é injetora? Sim. É sobrejetora? Sim. Aí, se eu coloco assim, é injetora? Não. É sobrejetora? Sim. Tá bom? Ok. Ah, tá, vou fazer outra coisa. Assim, é sobrejetora? Não. É injetora? Sim, porque leva apenas um em um, tá? Aham. Vou fazer mais um. É sobrejetora? Sim. Esse aqui é sobrejetora? Sim. Esse aqui é sobrejetora? Sim, porque todos são elementos de algum lugar aqui, mas não injetora, tá? Ok? E assim a gente pode brincar, tá? São nomes, tá? Ok? Mas, resumindo, aqui diz como que uma função sobrejetora. Aqui, essa é a definição de ser injetora, tá? Essa é a definição, tá? Ninguém vai discutir, essa é a definição. Não com desenhinho, tá? Essa é a definição formal. Que, afinal, se você pensa bastante, é o que a gente desenhou lá. Agora, uma função sobrejetora é se para todo elemento do contradomínio existe um V que está no domínio, né? Aqui em V, tal que W se escreve como T de V. Quer dizer, todos os elementos, né? O que eu escrevi aqui, né? Todos esses caras são aqui imagem de alguém. Um é T de C, um é T de A, dois é T de B, três é T de D. É isso que quer dizer, tá? Bom, só que aqui tem uma vantagem, tá? Quando se trata de transformações lineares, tem uma coisa legal. E eu vou dizer agora. Ah, tá. É outra coisa mais, né? Quando uma transformação é sobrejetora, acontece isso, que a imagem de T deve ser igual ao contradomínio, tá bom? Uma função é injetora, agora vem outra coisa legal. Uma transformação linear é injetora, veja só, se e somente se, o núcleo é exatamente o elemento neutro. Ah, que legal. Ok? Quer dizer, você não precisa trabalhar com essa definição. Uma transformação é linear, perdão, é injetora, uma transformação linear é injetora, se somente se o núcleo é o elemento neutro. Ou a mesma coisa que ter dimensão zero, tá? Ok. Então, nós vamos ficar com isso e eu vou fazer isso na aula que vem. Aqui, isso aqui, na aula que vem. E eu vou fazer mais um exemplo, então, e ver se alguma transformação que a gente já deu seja injetora ou não. Então, com quem está falando, tá? Vou repetir. Uma função é injetora? Sim. O núcleo é igual ao elemento neutro. Se o núcleo é igual ao elemento neutro, então a função é injetora, tá?
Assim, veja, aqui, no nosso problema, a função foi injetora, tá? Porque o núcleo deu o elemento neutro. Somente o elemento neutro. A nossa função é sobrejetora. Bom, aí você tem que analisar a imagem. A imagem tem que ser igual com o contradomínio. E eu pergunto para vocês, essa imagem é igual ao contradomínio? O contradomínio é R3. O que vocês acham? A imagem do exemplo que eu coloquei aqui é igual ao contradomínio? Sim ou não? Não, Vinícius disse que não, Matheus disse que não, Rafael disse que não. Por que não? Ok. Porque a imagem é gerada somente por dois vetores, tá? É gerada por dois vetores, tá? Na verdade, seria assim, tem dimensão 2, né? A imagem tem dimensão 2, mas o R3 tem dimensão 3, correto? Isso mesmo, tá? Então, vamos fazer exemplos disso também agora. O último exemplo, tá? Que envolve isso. Problema, ok. Então, vamos pegar aqui uma função. Cadê? Vou copiar aqui parecido. Cadê? Aí. Ok. Essa pergunta é clássica, sempre vem na prova. Ok? Calcule uma base e dimensão do núcleo, a imagem para T que vai de R2 em R3, tá? Vamos fazer parecido. Dada por, vamos modificar aqui nossa função, tá? Aqui 2x, aqui vamos colocar 2 também. Aqui eu vou colocar, aqui vou modificar somente x, tá? Y. E aqui, vou modificar também, aqui, é isso, pronto, modifiquei aqui, deixa eu colocar um 3 talvez, pronto. Ok. Então, calcule uma base de dimensão, deixa eu colocar de outra maneira. Então, seja dada por, ok, onda. Melhor assim. Vamos enumerar o seguinte. Calcule uma base de dimensão do núcleo. Pronto. Calcule uma base de dimensão da imagem. Okay. Agora, E é injetora? E é sobrejetora? Ok? Isso que vamos responder. Essa pergunta vem na prova? Com certeza. Às vezes vem na prova, tá? Ok? Modifiquei, né, a função aqui. Vamos ver o que aqui está. Solução. Essas duas partes aqui, a gente já sabe fazer como antes, a gente fez anteriormente, tá? Agora, essas duas aqui, a gente está aprendendo. Então, vamos fazer, tá? Então, primeiro calculamos o núcleo, tá? Ok? Calculamos o núcleo. Ok? Calculamos o núcleo. Como calculo o núcleo? Usando a definição. Ok? Usando a definição. O núcleo é formado pelos elementos que estão no domínio. No domínio. E qual o domínio dessa função? Qual o domínio dessa função? Qual o domínio dessa transformação linear? R2. R2, tá? Então, os elementos são pares ordenados. São x, y, que pertencem a R2, tá? O professor tem que escrever tudo isso. Escreve para que seja claro, porque senão a gente não entende. São vetores que estão em R2. Mas o quê? Cuja imagem é o elemento neutro. Qual é o contradomínio? Como é o contradomínio? Quem é o contradomínio? Quem é o contradomínio? R3, diz Vinícius Rafael. Isso. Isso, Matheus. E o elemento neutro aqui vai ser, nesse caso, 0, 0, 0. Tá? O elemento neutro muda quando você muda o contradomínio. Claro, né? Cuidado. Ok. Então,
Então, continuando, vamos lá. Agora é só substituir, tudo substituir, né? Vamos lá. Ctrl C, no meu caso, né? Ok, então esse t de xy, opa, substituímos, né? Ok, aqui está nosso problema, substitui. Aí está. Pronto, a partir daqui, continuo como fiz anteriormente, tá? Igual aqui, vou copiar e colar. Ctrl C, no meu caso, mais fácil, né? Esse aqui tem que ser zero. Ok, tem que ser zero, deixa ele zero. Esse aqui tem que ser zero, deixa ele zero, ok? Esse aqui tem que ser zero, deixa ele zero. Ok. Ok, então tira parênteses aqui, porque não corresponde. Então, isso é zero, perdão. Isso é zero. Isso. Ok. Tá bom. Ok. Agora, eu tenho aqui um sistema. Isso me dá um sistema, tá? Então, deixa eu colocar no meu sistema. Ok. Vai ter isso igual a zero. Isso igual a zero. E isso aqui igual a zero. Qual a solução desse sistema? Ok, qual é a solução desse sistema? Bom, nesse caso está dando muito fácil, né? Deixa eu ver, eu vou resolver isso aqui. Eu acho que vai ser somente a solução trivial. É isso mesmo. Ok, vamos fazer uma coisa. Vocês me desculpam, eu posso trocar a minha função? Porque está dando sempre a mesma resposta, né? O anterior foi trivial. Então, vou modificar aqui. Deixa eu colocar aqui 4x. Vou modificar, tá? 4x mais 4y. Menos y. Ok. Vai mudar um pouquinho. Tá? Modifiquei aqui. Ok? Então, esse aqui é o t de xy, tá? Ó, então, esse aqui é o t de xy. Ok? Então, esse tem que ser igual a zero. Tá aqui. Esse tem que ser igual a zero. Tá aqui. Esse tem que ser igual a zero. Então, agora está aqui. Então, esse. Pronto. Aí está. Solução? Qual é a solução desse problema? Vou tentar responder aqui. Deixa eu ver se responde. Alguém tem uma solução desse problema? Opa, deixa eu ver. Olha só o que deu aqui. X, uma função de y. É verdade. Se você observa aqui, né, esse sistema tem infinitas soluções, tá? Porque esse, afinal de contas, é igual com esse, e esse é igual com esse, tá? Ok? Os três são iguais, tá? São três soluções, três equações equivalentes. Isso se reduz somente a uma equação agora. Cadê? Isso se reduz agora a essa única equação. Isso significa que y igual a 2x, né? Y igual a menos 2x, tá? Y igual a menos 2x. Bom, deixa para lá. Tá ok? Aí está. Pronto, então, o núcleo deixa isso. O núcleo é igual a tudo isso, né? Mas, em vez de ter todas as três equações, eu tenho somente isso. Todas as três
se reduzem a essa aqui. Ok. Bom, aqui nesse caso, né, nessa equação, isolei y em função de x, tá? Podia ter isolado x em função de y, tá? Ok. Então, agora eu vou usar essa variável, né? Então, uso essa informação. Vou tirar, não tem mais. Y igual a menos 2x. Menos 2x. Certo? Ok. Posso isolar o x. Eu vou ter o seguinte. 1, menos 2. Que pertence a R2. Tarará. Só que esse x, não devo esquecer, é um número qualquer. É um número aleatório, número real. Vou colocar aí. X está em R. Pronto. Uma vez que estou aqui, se você pensa aqui, isso é o conjunto gerado pelo vetor 1, 2. 1 menos 2. Ok. Já tenho o núcleo, e já sei que ele é gerado por um vetor. E esse vetor não é nulo. Ok? Pergunto, esse vetor forma uma base? Sim, isso. Como? Esse vetorzinho sozinho, né? É não nulo e gera o núcleo. Porque a gente já viu, né? O núcleo está escrevendo assim como gerado por esse vetor. Como esse não nulo e gera o... Então, uma base do núcleo vai ser esse vetorzinho, né? O único vetor que seja não nulo, ele vai ser LI, né? Tá? Então, deixa eu escrever, talvez isso eu esqueci de falar. Como um é não nulo, então, como conjunto, deixa eu escrever. Então, esse vetor 1, 2, 1 menos 2, perdão, é LI. Isso. Logo, então, forma uma base, tá? Um núcleo de T. Pronto. Qual a dimensão da base do núcleo, então? Qual a dimensão? 1. A dimensão do núcleo é igual a 1. Tá bom? Eu fiz de propósito para que não seja igualzinho com o caso anterior, tá? Ok. Então, ok. Então, já encontrei uma base e a dimensão, um núcleo, né? Deu 1. Agora, calculamos uma base e dimensão da imagem, tá? Ok. Ok. A imagem. A imagem de T. Então, como calcular a imagem de T? Né? A definição da imagem é o conjunto formado pelas imagens T de onde, aqui era, né? V, né? Lembra, né? Onde V estava no domínio, né? Era, né? Nossa definição. Só que V agora vai ser assim, né? Já que o domínio é R2, o domínio sabemos que era R2. Uhum. Então, isso aqui tem que ser vetorzinho, XY. Tá bom? Então, isso aqui é XY. Ok? A imagem de T sempre é o T de XY, quer dizer, a regra mesmo, tá? A imagem, cadê? A imagem é sempre o T de XY, tá? Esse aqui, tá? Ok? Que nesse caso é isso. A imagem é sempre o conjunto formado pelas imagens, tá? Não tem nada. Então, mas isso aqui é igual a isso aqui. Eu estou só substituindo. E o resto eu vou deixar igual. Imagens que estão no contradomínio. Então, o contradomínio aqui, esqueci.
estão em R3, né? R3. 3, ótimo. Isso, assim. Ok. Ok. Agora, umas leves modificações aqui, só para deixar no jeito que a gente quer, né? Esse aqui, eu posso escrever como simplesmente x e y pertencendo aos reais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em evidência as letrinhas aqui, tá bom? Então, vamos lá. O resto eu vou copiar igualzinho. Ok. Quantas letras estou vendo? Duas, tá? Duas letras. Então, x vezes alguma coisa, mais y vezes alguma coisa. Bom, aqui tem que ter um vetor de R3, aqui tem que ter um vetor de R3. Qual seria o vetor que eu vou colocar aqui? Qual seria o vetor que eu vou colocar aqui? Né? Sabendo que tem que dar tudo isso, né? Qual o vetor que eu vou colocar aqui? 2, 2, 4. Olha, 2, 2, 4. Correto. 2, 2, 4. E aqui, eu vou colocar o quê? Aqui. 1, 1, 2. Perfeito. 1, 1, 2. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Bom, se você observa de novo, isso aqui nada mais é o espaço gerado pelos vetores, por esses vetores que estão aqui. Esse e esse, tirando o x, esse símbolo aí, né? São esses dois vetores. Pergunto para vocês, esses dois vetores são LI? Sim ou não? Esses dois vetores são LI? Não. Não, não, não. Por que não? Um é proporcional do outro. Sim, realmente. Esse aqui, o dobro desse aqui. Então, aquele que já é proporcional, eu posso tirar. Então, esse aqui vai ficar somente com... Bom, fica mais bonitinho, mais carregado. Esse aqui. Tá bom? Podia ter escolhido, seu professor, só esse aqui? Sim, podia, tá? Aí está. Muito bem, Júlia, muito bem, tá? Rafael, João Pedro. Todos que responderam. Agora sim, esse vetor não é nulo, tá? Então, ele aí, né? Como temos um único vetor, não, e aliás, não nulo, né? Gerando a imagem, gerando a imagem de E. Então, uma base da imagem é formada o conjunto, tá? O conjunto né? Formado por esse único vetor, tá? Por esse vetorzinho. Ok? Portanto, quanto à dimensão da imagem? Igual a 1. Muito bem, 1. Ok. Pronto, respondemos a pergunta 2. Já respondimos a pergunta 2. Calculamos uma base para ambos, uma dimensão do núcleo, dimensão da imagem. Pergunta, T é injetora, sim ou não? Para que T seja injetora, o núcleo deve ser formado unicamente pelo elemento neutro. Vamos reduzir, não vai dar para ver. Aí, o núcleo aqui, o núcleo é formado não é formado por um vetor, senão por infinitos vetores, todos múltiplos de 1 menos 2, tá? Então, o núcleo não é formado, né? Então, como vou deixar de novo. Como o núcleo não não é, né?
igual ao elemento neutro, né? Somente o elemento neutro. Ou outra forma também, tá? Ou o núcleo tem dimensão zero. Não tem dimensão zero, né? Tá? O núcleo não tem dimensão zero. Isso ajuda, às vezes, a facilitar a nossa forma de falar. Como o núcleo não é exatamente o elemento neutro, então T não é injetora. Fácil. Bom, pergunta 4, né? T é sobrejetora? T é sobrejetora, sim ou não? Não. Para ser sobrejetora, a dimensão da imagem deveria ser 3, tá? Se a dimensão da imagem for 3, então ela seria sobrejetora. Por quê? Num espaço de dimensão 3, só existe um único espaço de dimensão 3, tá? Ou são iguais, né? São iguais, na verdade. Qualquer subespaço vetor de R3, de dimensão 3 também, é o próprio R3, tá? Ok. Como, nesse caso, né? A imagem, né? Opa, tem dimensão 1 ainda, né? Como a dimensão da imagem é 1 e a dimensão do R3, né? R3 e E3, então esses dois são diferentes, né? Porque se fossem iguais, teriam que ter a mesma dimensão para começar, né? Então, a imagem não é igual a R3. Se não é igual, logo E não é sobrejetora. Bom, acabou. Ó. É isso. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Tem alguma pergunta? Pode fazer, ok? Eu vou interromper a gravação, mas você pode perguntar.